Bom, então a gente parou sobre os termos que denotam a composição, né? O caráter, melhor dizendo, da composição. Que cada salmo, então, ou cada capítulo é uma música, tá? Eu vou passar para vocês agora alguns termos que consta aqui na nossa Bíblia, que eles vão designar a marcação musical, tá? Então esses termos, eles vão, são dois na verdade, né? Só, que vão designar a marcação musical, tá bom? Um deles é aquela palavra selá. Você já deve ter lido e fala, nossa, mas o que significa isso aqui? Quer dizer isso aqui? Eu acredito que todos já, né? Ou não? Sim. Nossa, mas por que está aqui esse selá entre parênteses? Geralmente está, né? Então a gente vai pegar aqui o salmo. Deixa eu pegar um salmo aqui que na verdade contém os dois termos. Um é selá e o outro é igaion, tá? Selá e igaion, que é o salmo de número 9, verso 16. Salmo 9, verso 16. A gente já pega os dois, então, os dois termos que há um salmo só, né? Em outro, irmãos, eu só estou dando exemplos, mas se vocês virem outros salmos, vocês vão ver também esses termos aqui, tá? Salmo 9, verso 16. Sim, então, calma aí. Então vamos lá, o Salmo 9, verso 16, vai estar os dois, as duas expressões, dois termos que eu quero passar para vocês. Isso. Vai estar lá o verso 16, por exemplo, ó. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez, enlaçado ficou os ímpios nos seus próprios feitos. Aí está entre parênteses, né? Sigaion Selá. Não é isso, irmãos? E você está também, né? Bom, primeiro vamos pegar o selá, tá? E depois a gente pega o que significa o igaion. Esse selá tem uma ideia de pausa, uma pausa que se dá, tá? Então, toda vez que aparece, deixa eu pegar qualquer outro salmo aqui. No começo, deixa eu ver se tem, se vocês lembrarem de um outro. 32, velho? Tem lá selá também, né? Isso, é o que nós lemos, é verdade. O 4, o verso 4, o verso 5, né? Então tem lá, toda vez que aparece selá, o que quer dizer? Quer dizer que estavam cantando. Então, por exemplo, estavam cantando lá. Quando aparecia selá, eles davam uma pausa, tá? Então parava-se, uma pausazinha e depois continuava, né? Então toda vez que aparece selá. Quando aparece esse selá e igaion, que é o caso do 9 e 6, é um sinal de pausa, porém, o que segue depois dessa pausa? Uma reflexão, tá? Uma meditação. Então eles estavam cantando lá, o Senhor é bom, sua bondade dura para sempre, selá e igaion. Todo mundo parava e eles refletiam naquilo que estavam cantando até então. Olha que coisa interessante. Sempre nesse cunho a gente vê esse teor dos salmos, que é algo que edifica, é um conteúdo cantado. Não é uma música, não é só um conjunto de letras, de rimas, né? Que você junta e dá um negocinho bonitinho e tem lá uma métrica e tal. Não, existe um conteúdo, existe um propósito, existe uma mensagem a ser passada. Isso que eu acho interessante, que deveria ser as nossas músicas hoje, né? Todas as músicas deveriam ter uma mensagem a ser comunicada, como a mensagem também pregada, né? Por incrível que pareça, tem aí muitas mensagens que não quer dizer nada com nada, não tem nem começo, nem meio, nem fim. A gente vai estudar uma matéria chamada homilética. Homilética é a arte de pregar, né? A arte da pregação. Então a gente vai falar sobre o sermão expositivo, temático, topical e tal. E aí tem um interessante que se usa muito, os pregadores hoje usam muito, né? Que é o chamado de 3 pontos. A pregação de 3 pontos. Você lê o texto, sai fora do texto e não volta nunca mais para o texto. Então, é isso que a gente faz, né? A maioria usa esse aqui, né? São 3 pontos, né? Lê, sai fora desse texto, não volta nunca mais. Então, faz uma salada, não tem começo, não tem meio, não tem fim.
você ouve lá 30, 40, 50 minutos de fala, mas não tem coesão, não tem conexão uma coisa com a outra, não tem uma mensagem em si naquela fala. Então, fala-se uma tonelada, mas você aproveita uma grama, mais ou menos isso, né? Fala-se, fala, mas você não consegue absorver e levar para você, para a vida, quando sai do culto. Tanto é que a maioria das pregações que nós ouvimos não são mensagens que a gente guardou no coração, é coisa que às vezes desconexa. Quantas vezes vocês estão ouvindo a mensagem e a mente vai longe, e pensa não sei no que, né? Aí você fala, nossa, estou pensando, se é o cão, é o diabo, não sei o que, isso aí. Começa a expulsar, não é porque às vezes o negócio não tem propósito, não tem unção, não é palavra de Deus, não é só porque está citando Bíblia, né? Vai deixar isso de lado porque é outra matéria. Mas aqui é interessante que nos ensina isso, que a música, inclusive, a gente precisa pensar no que a gente está cantando. E quando a gente ouve alguém cantando, a gente precisa refletir nisso também, né? Porque, irmãos, nós que somos pentecostais, todos nós aqui acreditamos que somos pentecostais, nós temos um defeito muito grande, é de ser conduzido, e a gente mede tudo pelas emoções. Se a gente sentiu, o culto foi bom. Se não sentiu nada, o culto não foi bom. Alguns chegam a dizer que Deus nem estava presente no local. Eu vi algumas coisas já assim, né? Eu presente e falo, meu Deus do céu, como assim Deus não estava aqui? Só porque não sentiu arrepio? Né? Só porque não sentiu vontade de chorar? Quer dizer, a gente é regido pelas emoções, pelos sensoriais, né? Então isso é um erro muito grande. E aí a gente percebe aqui então que tem essa característica do salmo, tá? Selar o cigalho quer dizer isso. Vamos para outros termos que vão se referir aos instrumentos musicais. Diga lá. Igaio. Qual a definição dele? É meditação. Isso, quer dizer meditação, reflexão. O selar é uma pausa. Então toda vez que aparecer em qualquer salmo selar, é porque ali quem estava cantando, eles paravam, davam uma pausa, né? Na música chama de interlúdio, não é isso? Interlúdio, é uma pausazinha que se dá. E o igaio então seria meditação, né? O sinal de pausa e seguir o sinal de meditação e reflexão. Agora a gente vai falar de termos que referem-se a instrumentos musicais. Então os salmos que continham esse termo que eu vou agora passar para vocês, que é neginote. Neginote. Neginote vai... Nossa, aí tem um monte de salmos. Salmo 4, 6. Só abrir aqui, ó, o 4 a gente já vê. O 4, 6 e outros mais, né? Tá lá. Salmo de Davi para o cantor mor sobre neginote ou neginote. O que quer dizer esse termo aqui? Quer dizer que esse salmo ele era acompanhado com instrumentos de corda, tá? Possivelmente era um instrumento de harpa, aquela harpa, né? Tem umas que é lira, né? Então eram instrumentos de corda. Então esses salmos que tem lá neginote quer dizer isso, quer dizer que eles eram cantados com instrumentos de cordas, tá? Neginote. Aí tem um monte. O próprio Abacuque capítulo 3 me parece que tinha lá a harpa, né? Que era o neginote. Foi você que leu, não foi, meu irmão? Não, porque tinha um outro termo lá, que eu não lembro. Né? Se você puder ver de novo aí, eu te agradeço. Então, neginote quer dizer instrumentos de corda, tá? Possivelmente, esse instrumento de corda era a harpa, né? Neilote. Era Sigionote, né? Isso, aí a gente vai ver então o que significa depois. Sigionote. Neilote. Que quer dizer que esse salmo, por exemplo, o salmo 5, está lá, ó, salmo de Davi para o cantor mor sobre neilote. Então eram instrumentos também, tá, que era acompanhado, possivelmente o instrumento podia ser de corda também, mas também podia ser de sopro, talvez uma flauta, tá? Talvez uma flauta era essa indicação aí, que esse salmo que tinha lá neilote tinha que ser cantado como instrumento de sopro, né? Possivelmente uma flauta, tá bom? O Salmo 5, Isaías 30 e 29, aliás, também tem aí esse termo. Isaías, capítulo de número 30, verso de número 29, né? Vamos conferir para ver se é isso mesmo? 29, um cântico haverá entre vós como a noite em que se celebra uma festa santa.
alegria de coração, como daquela que sai tocando pífano, para vir ao monte do Senhor, a rocha de Israel. Então saía tocando pífano, instrumento de sopro, tá? Que era o neilote. Agora eu vou passar para vocês termos que indicam o caráter ou duração da música. O caráter ou duração da música, tá? Aí vem sim o chamado alamote, que é o Salmo 46. Salmo 46, tão conhecido, né? Quem lembra dele? Ninguém lembra do Salmo 46? Rapaz, é muito conhecido. Não é possível que ninguém ia citar aqui, decora e salteado. Deus é o nosso refúgio e fortaleza? Opa, não é possível. O crente que se preza, Salmo 23, 46 e 91 tem que estar na ponta da língua, né? O 23 é que é. O 20 está aqui e depois a gente começa a orar. O 23 é aquele que a gente ora, né? Para na pindaíba. O 46 é quando está desesperado. E o 91 é para espantar a urucubaca, né? Então é mais ou menos isso aí. Põe ele aberto na sala, espanta os maus espíritos. Não é coisa terrível? Isso é cada mandinga evangélica que a gente aprende. Se não é mandinga evangélica, é o que esse negócio, né, irmão? É superstição evangélica. É superstição gospel, né? Os negócios que, meu Deus do céu, né? Pois é, irmão, como a gente é, né, religioso, estranho demais. Ô, gente estranha. É o alamote. Alamote quer dizer, o termo alamote quer dizer donzelas ou virgens. Calma que eu vou explicar. Que é o Salmo 46 aqui, tá? Por exemplo, cântico sobre alamote, para o cantor mor entre os filhos de Corá. Então, cântico sobre alamote, o que é alamote? Alamote era cantado, esse termo era cantado possivelmente por mulheres, né, virgens, donzelas, e sendo por mulheres, possivelmente então elas eram cantadas em soprano, aquela vozinha fina, tá? Então, por isso que, né, tem aqui o termo de virgens ou donzelas, ou seja, mulheres, que elas cantavam então, possivelmente em soprano, né, que é aquela voz peculiar das mulheres, não que o homem não cante. Aliás, irmãos, na verdade o maior soprano do mundo é um homem, e brasileiro ainda, né? O Edson Cordeiro, né? Canta lá no Mercedes-Benz. Então. O homem, na verdade, ele faz, né, todas as vozes. A mulher já não tem essa capacidade, né, vocal como o homem tem. E, então vamos lá, alamote quer dizer donzelas ou virgens, mas a indicação é que a música ou o salmo deveria ser cantado na voz soprano. Aí tem seminite, ela tem uma ideia, o Salmo 6, Salmo 12, Salmo 6 está lá, Salmo de Davi para o cantor mor, em negnote, sobre seminite. Então negnote a gente já aprendeu o que é, né? Que eram instrumentos de cordas, harpa. Então esse salmo era cantado com esses instrumentos e sobre seminite. Seminite também é um tipo de voz, ou tenor ou baixo, então aqui de homem no caso, né? Voz masculina. Então quando aparece sobre seminite, quer dizer que esse salmo deveria ser cantado aí com a voz de tenor ou baixo, mas tem um sentido de oitavada, de oitava, tá? Talvez uma harpa de 8 cordas, né? Que era um tom, uma oitavada abaixo. É um negócio musical mesmo. A gente percebe que o salmo é isso mesmo, é música, né? Então a gente está estudando aqui, em certo sentido, música. Quando definir, ele coloca como assim? Cantado por voz. Sobre seminite, com voz tenor ou baixo. Então toda vez que aparecer seminite é que esse salmo era cantado. Quem? Baixo? Mas nem baixo, pessoal. Mas nem baixo. Graças a Deus. Tenor. Você canta mal também, mano? Mal? Eu tô falando mal também. Se eu chegasse no nível mal, tava legal. Eu digo mal também porque já viu que eu. A gente está louvando, a gente dá oportunidade para ele louvando. Um dia deixar ele e minha irmã louvando. Misericórdia. Olha só o que aconteceu, pastor. Chegou aqui no culto,
não tinha ninguém do louvor, aí só tinha eu. Eu ia ministrar, inclusive. Era um dia chuvoso, não sei o que aconteceu, o trânsito para todo lado. Sei. E aí, alguém tinha que fazer o louvor. Como servo do Senhor, eu louvo e os ministro. Não tem tu, vai tu mesmo, né? Só tem eu, fui eu mesmo, né? Mas olha como passou a prova naquele dia. Foi bem. Passou a prova. Não veio o roxinol, colocaram o papagaio para cantar. Então tá bom. Eu, na verdade, assim, faz bastante tempo que eu não canto. Porque o obreiro, quando eu era da Assembleia de Deus, o obreiro faz tudo, né? Então, é sério, né? O obreiro abre culto, canta os hinos da harpa, você faz tudo. Então, você é o coringa ali do... Então, eu cantava bastante. Toda vez que eu cantava, a igreja tremia, né? De nervoso, não é poder não, de nervoso mesmo. Então, vamos lá. Alamote, Seminite, Gitite, Salmo 8. Tá até parecendo doença aqui, né, mano? Eu ia falar, Né? a próxima é conjuntivite. Tendinite, bursite. Não, mas é que são termos hebraicos, né? É Gitite. Faz G. igual eu, espero ele falar qual é o salmo, vai me copia. G de gato, é Gitite. O Salmo 8, por exemplo, o 8, 81, 84, o 8 está mais perto. Então tá lá, Salmo de Davi para o cantor maior sobre Gitite. Tá lá, Gitite. O que significa? Seria mais ou menos o sentido de vindima, ou cantado na colheita. Então esses salmos que contêm esse termo Gitite, eles eram cantados, via de regra, nas colheitas que se faziam, tá? Então é um salmo de gratidão, na verdade, né? Então, pela colheita, lembrando, irmãos, que aquele povo era um povo agrícola, era um povo que vivia e dependia, né, aí das colheitas para sobreviver. Então era um salmo de gratidão, era uma música onde as pessoas, onde os hebreus, eles agradeciam a Deus. Então toda vez que aparecia Gitite, o significado é esse, né? O Salmo 80, o Salmo 81, o Salmo 84, eu estou me lembrando aqui de alguma coisa que eu acho interessante. É isso mesmo, né? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está... Não tem uma música assim? Vocês não conhecem, não? Não? Oh, meu Deus do céu. Sabe por que vocês não conhecem? Porque não está na mídia. Não está na mídia. Mas é antigo, né? Não é tão antigo assim não, mano. É o cantor mesmo. É o cantor mesmo. Vocês conhecem Gladir Cabral? Estênio Márcios? João Alexandre? Opa, João Alexandre já é, um pouquinho mais conhecido. Mas olha só, tantos, e eles estão aí, só que não está na mídia. Não é que são antigos, são poetas. São poetas. Eu vou passar para vocês, se vocês me lembrarem, hoje eu posto para vocês lá os links e vocês vão. Olha que coisa linda. Meu Deus do céu. Estênio Márcios. Olha a música que um trecho. Ele fala daquela passagem bíblica que é só Bíblia, né? Só canta a Bíblia, não tem conversa, não tem é só Bíblia, Bíblia cantada, é salmo cantado. Eu me lembro inclusive que nós cantávamos salmos inteiros. Música era o salmo cantado, colocava uma melodia e tal, mas era o salmo, sem pôr nem tirar. Você pegava aqui e lia, ia cantando, que é o que se cantava, né? E aí ele tem, o Estênio Márcios, ele tem alguém como eu acho o nome da música. Eu passo para vocês lá, se me lembrarem. Ele vai falar daquela passagem onde Jesus encontra os dois discípulos no caminho de Emaús, né? E aí Jesus entra na casa de um deles e tal, e ele canta mais ou menos assim. Não vou cantar não, só recitar, se preocupem. Ele fala assim ele relata como se Jesus tivesse entrado na casa, Jesus estava cansado da caminhada e ele foi dormir, né? Então até deixou eles ali com vontade de conversar, mas dorme, mestre, descansa um pouco, estás sedento, estás cansado e rouco. Dorme, mestre, a casa é tua, já fechei porta e janela para a rua. Mestre, me diz, como é esse sonho teu? Sonhas como um homem ou sonhas como Deus? Sonhas com a glória que tinha com o Pai na luz ou sonhas com a cruz? Olha que coisa linda, irmão. Ele está pensando, quando Jesus dormia e sonhava, ele sonhava com o quê? Ele sonhava como Deus, com a glória que ele tinha com o Pai na luz, ou ele estava sonhando com a cruz que ele deveria enfrentar? Olha que reflexão bonita.
Pensou? A gente cantando isso, pensando nisso, isso é poesia, isso é beleza na música. Não é esses negócios que a gente ouve aí que não tem nem pé nem cabeça, né? Umas letras que, meu Deus do céu, não tem sentido, um linguajar que também não faz sentido nenhum. Mas vocês percebem só uma frasinha aqui que eu coloquei, o teor da música, né? Uma reflexão bíblica, um negócio poético e tal. Então eu passo para vocês, vocês vão ver que diferença. Mas tem uma da vingança que é da hora também, mano. Da Damares. A gente se vinga legal do povo. Da Damares, então é um negócio terrível. E fora os fãs que tá saindo por aí, né? Agora, a questão não é o ritmo, a questão é que não tem letra, não tem música, não tem mensagem, não é Bíblia. E às vezes é antibíblico, como é esse da Damares, por exemplo, né? E a gente sabe qual que é o nosso mal, irmão? Assim, tem um rótulo evangélico, é de Deus. Tudo que sai fora do arraial evangélico não é de Deus. A gente considera assim, mais ou menos, né? Então a gente pega, por exemplo, o que eu já falei para vocês, eu acho, a gente pega lá o Renato Russo, mesmo ele cantando um amor, na boca dele é profano. Não pode ser uma mensagem boa de Deus. Ele cantando um amor, ele recitando 1 Coríntios 13. Não pode ser de Deus esse negócio. Se crente ouvir isso, está desviado. Agora, a vingança na boca da Damares tem sabor de mel. verdade. Porque ela canta a vingança ali, irmãos. Né? É a minha. Vai chegar a minha vez. Quando chegar a minha vez, você está lascado. Em outras palavras, é essa, está perdido. Você vai ver agora. Eu vou estar lá no palco, você lá na plateia. Não me ajudou quando eu estava na prova? Espera. Deixa estar, como diz na minha terra. Então, o teor e o povo não discerne isso, não tem senso crítico. Mas tem rótulo evangélico, né? Tem rótulo evangélico. Os cantores, infelizmente, no Brasil, evangélico, eles são à beira da heresia. E até falando sobre essa música do Renato Russo, uma vez eu lendo o texto, eu não sei se eu ia ministrar, se eu estava estudando, não sei o que estava fazendo, eu estava lendo na minha mesa, eu trabalhava assim, né? E eu tive um tempinho assim, né, na hora do almoço, comecei a ler. E eu conversei com o menino do lado, ele não é evangélico, ele estava vendo o que o menino me perguntou, eu falei. E aí eu falei o que eu estava lendo, ele falou, poxa, isso daí é a música do Renato Russo. Eu falei, então, tá vendo? Até o Renato Russo que abriu, você não lê, tirando o sol. Aí ele falou. Não, quem me dera, ao menos uma vez, entender como esse Deus, ao mesmo tempo, sendo um, é três. Índios, Renato Russo, né? Mas deixa pra lá que daqui a pouco está sendo gravado ainda, lascou do meu lado. Vamos lá, irmão. Eu vou passar para vocês 2 termos, que são os últimos aqui, que vão indicar a melodia com o qual o salmo deveria ser cantado. Olha que coisa interessante, a melodia com o qual o salmo deveria ser cantado. O primeiro é multilabem, o salmo 9, né? Tudo aqui no comecinho, os exemplos para a gente não se cansar. Então, salmo 9, salmo de Davi para o cantor mor, sobre multilabem. Olha lá, salmo 9, ó. As bíblias mais simples que tem, elas contêm todos esses subtítulos, né? Salmo de Davi para o cantor mor sobre multilabem. O que quer dizer esse multilabem? Quer dizer morte do filho, ou seja, morte do filho, um cântico fúnebre, tá? Então cantava-se esses salmos nos enterros, era um cântico fúnebre mesmo, tá? Então esses salmos aqui, no caso esse aqui é o de Davi, né? Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas, em ti me alegrarei, saltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, Altíssimo. E ele vai falando aqui, discorrendo e tal, mas esse termo multilabem quer dizer um cântico fúnebre, tá? Que a tradução seria a morte do filho, a melodia, né? Aquela melodia fúnebre mesmo. Se cantava também na morte. Para todas as ocasiões da vida, eles tinham uma música, eles tinham um cântico, eles tinham uma expressão. É interessante isso, né? Ou seja, todos os momentos da vida, Deus estava no meio. Todos os momentos da vida, eles estavam de alguma maneira recorrendo a Deus, se expressando a Deus. Então nada que eles viviam, os hebreus, nada que eles viviam em momento algum, eles descartavam Deus daquilo, seja para lamentar, seja para se alegrar mesmo, para agradecer, para adorar, tudo, né? Então eles entendiam, a nossa vida, Deus, não é que Deus faz parte disso,
é que nós fazemos parte de Deus nesses processos, inclusive. E a morte era algo para os judeus, sempre foi a expressão. Eu acho tão interessante o judeu, na Bíblia inclusive, os relatos bíblicos, sim, se eles se alegram de verdade. O negócio, quando é casamento, é 14 dias sem parar. A gente vai lá 3 horas e pouco, o salão vai fechar. Não é? Todo mundo está esgotado. Não, eles são 7 dias, 8 dias, 10 dias ininterrupto. É ininterrupto, não para, irmãos. Tá certo? Enquanto tem vinho, ninguém sai desse negócio. Lembra do João capítulo 2? Então, acabou o vinho, vai acabar a festa. Acabou a festa, nossa, acabou a celebração, acabou a alegria, nada. Jesus disse aí, vamos, põe água nesse trem aí, meu irmão. 120 litros de vinho ali, no mínimo, foi vertido água, né, o vinho e tal. Então eles se alegram de verdade. Agora, para se lamentar, se lamenta também, rasga a roupa, se joga no chão, faz aquele escândalo. Então, eles se expressam mesmo, né? Eu acho interessante isso aí. O Salmo, eu me lembrei agora do Salmo 116 e 15, eu acho, falando da morte, né? A gente está falando aqui do Salmo, vamos falar da morte. Está falando dos Salmos fúnebres. Esse Salmo 116, verso 15, não é não, nossa, e agora, hein? Vamos ver, 106, verso 15, né? É isso aí mesmo. Não, também não é isso. Rapaz, deixa eu ver se eu lembro. Aquele que diz, nossa, calma aí, eu tenho que lembrar esse salmo. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Quem lembra? Que salmo é esse? Eu falei 115, verso 6, né? Não é. 116. Eu estou sem internet, você achava agora? Ah, tem essa aí, né, Barão? Rapaz, deixa eu ver agora, me deu um branco. Bom, vai dizer o texto isso aí. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. 116. 116, irmã? 116, 15. E eu não falei? Foi. 116, 15. Ah, é verdade, é que eu estava procurando em outro local aqui, ó. Estava procurando em uma outra Bíblia. Olha que coisa interessante. É porque assim, geralmente, às vezes eu gravo o texto e eu sei onde ele está, né? Se está aqui, se está aqui, se está em cima, se está embaixo. Às vezes nem... Então eu abro a Bíblia e eu sei mais ou menos. Só que eu gravei em outra Bíblia. E na outra Bíblia está aqui, ó. Nessa parte da Bíblia. Então, por isso que eu procurei Salmo 16 e falei, mas não está aqui. Salmo 16 está aqui, né? Interessante isso aqui, né? A memória nossa. Mas é isso aí. Obrigado, irmão. Salmo 116, verso 15. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Não é isso? Isso. Essa é uma tradução ruim. Não é esse sentido. Se eu pego a NVT, que é uma tradução que eu indico para vocês, nova versão transformadora, tem lá, Joali? Tem. Nova versão transformadora, meu amado, pega ela, pode pegar. É uma das mais recentes traduções que nós temos, tá? Não é NVI, não, é NVT. NVT, nova versão transformadora. NVI é a nova versão internacional. Então a NVT vai estar assim. Aliás, se eu pego a século 21, por exemplo, século 21, outra boa, hein? A versão século 21 vai estar assim: preciosa é a vista do Senhor, a vida dos seus santos. Nossa, mas está totalmente contrário. Está falando que é a morte. Como no século 21 está falando a vida? Tem alguma coisa muito errada, né? Mas a NVT ela vai completar e vai esclarecer. Porque na NVT vai estar escrito assim: o Senhor se importa profundamente com a morte dos seus fiéis. Qual é a ideia então quando a gente junta as três? Que elas se completam. Porque a morte, irmãos, é uma desgraça, fato. Deus não vê uma morte, pode ser do salvo, pode ser do seu fiel. Ele não vê como, nossa, a morte é um veículo que vai trazer o meu filho a mim. Não, não é não. A gente fala, né? A morte é um veículo que nos levará a Deus. Eu não quero nem carona nesse negócio, não. Não vou. Chegar o carro o rabecão assim, ó, eu vou não. Então não tem beleza nenhuma na morte. Então não é preciosa para Deus a morte de ninguém, nem do salvo. Tá certo? É uma tradução ruim, fato. Então a gente pega e junta elas, vai ser assim mais ou menos. É tão preciosa, o Senhor se importa tanto com a vida dos seus fiéis, que no momento da morte ele se faz presente. Esse seria o sentido no original, no hebraico. Percebe? Então, nesse contexto
da morte, Deus se faz presente. E o judeu sabia disso e considerava. E ali havia consolo de Deus. É por isso que na morte, irmãos, não adianta você falar nada, não vai resolver. É o consolo de Deus. Quem ameniza aquilo é a graça de Deus. Ameniza, né? Que não tem algo assim que Deus trouxe e arrancou toda aquela dor. Não existe. Porque o ser humano não foi criado, não foi capacitado por Deus para enfrentar a morte. Quando Deus criou o ser humano, não criou ele preparado para a morte, para enfrentar a morte. É por isso que a morte para nós é um sofrimento sem igual, incomparável, né? Indescritível. Uma dor, não sei se vocês já enfrentaram a morte de um ente querido, de alguém próximo assim, é uma dor e dói mais do que qualquer dor no corpo. Dói mesmo, né? É um negócio estranho, dói na alma, o coração aperta, é um negócio complicado. Então aqui a gente percebe que o Salmo também, eles eram feitos, compostos para essa ocasião aí. Mas deixa eu falar do último aqui, tem, irmãos? E aí a gente encerra. Indico a melodia com a qual o Salmo devia ser cantado. Multilabem é um, e o outro, esse aqui vai ser difícil vocês escreverem aí, né? Aijalete Assaar. Aijalete. Não, acho que vamos lá para o Salmo 22. que tem essa palavra aí. Salmo 22, irmãos. 22. Mais fácil, tá lá. Olha lá. Olha só, Salmo 22. Salmo de Davi, para o cantor Mor, sobre Aijalete Assaar. Pronto, aí já, pelo menos aí depois vocês copiam, tá? O que quer dizer essa expressão toda aí? Quer dizer corça da alva ou cântico do sacrifício da manhã. Então, os salmos que tem, aliás, esse termo, Aijalete Assaar, esses salmos eles eram cantados logo na manhãzinha, no sacrifício da manhã, na aurora ali, tá? Eles eram cantados bem no começo do dia. Então, o Salmo 22 é um exemplo, né? Tem outros, mas o Salmo 22 é um exemplo que vai denotar aí a melodia que devia ser cantada, tá bom? Então, o Salmo 22 é um exemplo desse. O que quer dizer Aijalete Assaar? Corça da alva. Como? Corça da alva, ou cantado no sacrifício da manhã, mas é corça da alva, ou seja, do dia, né? Do dia nascendo. Então, esse é o sentido, tá? Irmãos, pare o trem.